foi para UTI, ele começou a convulsionar. E foi aí que acho que entenderam que faltou oxigênio em algum momento do parto, que ele tinha sofrido alguma questão ao longo do parto, e aí ele passou por um processo, né? Eles fazem um processo que é hipotermia terapêutica. Então, para que essa lesão na cabeça não se espalhe para uma zona maior, eles deixam a criança numa temperatura mais baixa, então ela fica passando um pouquinho ali de frio, fica entre 33 e 34 graus, por 72 horas. Nossa, 72 horas? 72 horas. O coração da mãe vem na boca, né, Michele? Nossa, eu nem imagino, ele nasceu e eu fiquei sozinha no quarto, né? Eu fiquei internada 5 dias, se eu não me engano. A gente até foi estendendo um pouquinho mais para eu ficar um pouquinho mais, né? Porque eu já poderia ter tido alta antes. E ele ficou 72 horas nessa hipotermia, mas ficou entubado. O Matheus ficou entubado 9 dias. De internação foram 48 dias. Para controle das crises, né? Então, muito bebezinho não é nem tão óbvio que ele estava tendo crises convulsivas, né? Não tem, o bebê faz um monte de movimento, né? Sim, sim. Então, ele ficou monitorado com eletroencefalograma direto por 7 dias, e aí ali que eles viam que ele estava tendo ainda convulsão, entrava com remédio, até chegar no ajuste aí do que ele precisava. E foi isso, assim, ele não foi uma criança, eu não sabia nada sobre o diagnóstico antes, né, na gestação, não imaginava que aconteceria nada disso, até então era uma criança sem nenhuma anormalidade, foi realmente no momento do parto que tudo mudou. E aí foi isso. Não, e assim como a maternidade é típica de muitas mães, inclusive como a minha, tem muitas coisas que nós só vamos descobrir após o parto. Não tem como você verificar numa ultrassom, principalmente as questões neurológicas, né, Michele? Que nem, por exemplo, o Matheus. O meu é Matheus, da Michele é Matheus. Por exemplo, Matheus, nós víamos os pés tortos congênitos, via questão cardíaca, mas as questões neurológicas, os atrasos, né, de desenvolvimento, enfim, isso não tem como ser detectado, né? Então, na sua gestação, após o nascimento do Matheus, você já saiu da maternidade, Michele, com um diagnóstico, falou, não, seu filho tem isso, ou você precisou ir mais a fundo com exames genéticos, porque ele tem a paralisia cerebral, né? Isso. As convulsões. Então, você precisou ir mais além, por exemplo, mais exames para fechar um diagnóstico, ou não? Ou você já saiu da maternidade já certa, não, o Matheus tem isso. Com 7 dias de vida, ele ainda estava entubado, ele estava bem sonolento, pouco reativo. Foi feita uma ressonância magnética para identificar qual era o tamanho, o que tinha acontecido naquele cérebro, né, o tamanho da lesão. E, a princípio, parecia uma lesão bem inicial, que ele não teria grandes repercussões, mas desde sempre o discurso médico era de que a gente só ia saber conforme ele fosse crescendo. E hoje, lendo, né, e acompanhando outros grupos, outras crianças que sofreram também alguma falta de oxigênio, é muito heterogêneo, assim, não tem como você saber o que vai acontecer. Eu conheci famílias que a criança ficou 45 minutos sendo reanimada e não é tão grave como o Matheus é. Sim, então, sim. É muito... É muito único, né, Michele? Cada criança é um jeito. Exato, não tem como prever que vai ter alguma alteração. Vai falar, não vai falar? Então, naquela época, assim, não tinha como a gente imaginar qual seria a repercussão do Matheus. O que a gente sabia é que havia, assim, uma lesão. Depois de 1 mês de vida, mais ou menos, ele fez uma tomografia que mostrava uma lesão muito maior. Então, essa lesão foi sedimentando, cicatrizando e ficou uma lesão bem grande. Mas não tinha como bater o martelo de qual seria a repercussão disso na vida dele, né? Então... eu cheguei a ouvir a palavra, eu lembro exatamente onde eu estava, quem foi que falou, a primeira vez que falaram PC, ele estava ainda na internação, foi super recente, ainda estava entubado, foi uma médica dos cuidados paliativos que falou, e eu lembro dela, no meio do discurso falar PC, aí meu mundo, assim, parou, porque eu, como fonoaudiólogo, conheço, obviamente, o termo, conheço o que faz a criança ter uma paralisia cerebral, mas ali eu não estava processando essas informações, e quando ela falou, eu falei assim,
não, mas espera, você falou PC? Eu lembro da primeira sessão, eu só chorar. É, por isso, assim, como eu trouxe, né, uma das coisas que eu ia trabalhando em terapia era esse desejo de querer controlar, de sempre querer fazer a escolha certa, de sempre querer tomar o caminho certo. E aí tudo isso virou de ponta cabeça quando o Matheus nasceu. Veio muita culpa, né? Então, das escolhas que eu fiz, se eu tivesse escolhido outro hospital, se eu tivesse escolhido outra forma de ter ele, se eu tivesse decidido que ele nascesse antes, enfim, são muitas questões que vêm, né? E que hoje eu tento ao máximo controlar e saber que não era meu papel tomar qualquer tipo de decisão, né? Mas é um processo, então, conforme o tempo vai passando, eu sinto que eu choro, hoje em dia eu choro com muito menos frequência, teve épocas, né? Principalmente ao nascimento, imagina, mesmo se ele não tivesse nada, né, nenhuma intercorrência, pelo próprio puerpério já é muito difícil, né, toda essa questão hormonal, e aí a gente vive um puerpério junto com um mundo que virou de ponta cabeça. Então, junto com o luto, né, Michele? Eu falo exato, que a gente vive várias situações ao mesmo tempo, né? Sim, é um luto do que você imaginou, do filho que você imaginava que seria, de imaginar eu vindo para casa com meu filho. Então isso é uma dor muito grande até hoje. Eu falo que o dia mais difícil da minha vida, assim, foi ter alta sem o Matheus ter alta. Nossa, então, nem me fala. Vir para casa, você já não É tem o mais ninho o filho vazio, dentro né? da barriga. Não tem mais o filho na barriga, você também não tem ele no braço, chega em casa, um quarto montado para o bebê que você não trouxe. Então, foi muito difícil. E o que acontece também é que, por eu ser da área da saúde, eu traduzi muitas coisas. Eu era a porta de entrada das informações, então os médicos falavam comigo, às vezes, até muito mais como uma profissional do que como uma mãe. E acho que eu me colocava assim também, não sei se para me afastar, ou enfim, da situação. Eu participei até de reunião multi, né, para falar sobre o Matheus, discutir sobre o Matheus. Nossa! E eu traduzia tudo isso. Então, eu tinha que digerir a informação e traduzir para a família, porque nunca teve, né, nenhum caso assim de criança com deficiência na família, as pessoas não tinham esse contato. Quando que ele vai ter alta? Quando que ele vai ir para casa? E assim, era muito grave. Eu tinha noção do que estava acontecendo, enquanto as outras pessoas não tinham. Então, foi muito complexo por conta disso também. E aí, hoje em dia, eu continuo fazendo minha terapia, pensando na minha saúde mental hoje, continuo fazendo minha terapia. Muita conversa, acho que uma coisa que me ajudou muito foi criar laços com pessoas que vivem situações parecidas. Então, conversar, né? Logo que eu saí nem saí da UTI, acho que o Matheus ainda estava internado, eu fui buscando muito na internet, né? Encontrei grupos americanos, eu ia me enfiando em todos os lugares para tentar encontrar o máximo de informação, falar com mais pessoas. Naquela época, acho que muito para prever o futuro, então, tentando encontrar, alguém tem um filho assim, o que aconteceu depois, né? Tentando entender o que ia acontecer, que hoje em dia eu já entendi que não existe caso igual que você possa prever. Mas fui encontrando pares e acho que isso também foi uma forma que me ajudou demais a aliviar um pouco dessas dores e poder colocar para fora e você falar com alguém que passa por coisas semelhantes, que tem sentimentos semelhantes. Isso também, além da terapia, ajuda muito. Poder falar não abertamente. Deixa de ser uma terapia também com outras mães, né, Michele? Com certeza. E aí é isso, você não está falando com um profissional, mas você está falando com uma pessoa que entende, né, consegue acolher também o seu sentimento, sabendo, né, da dificuldade, da correria do dia a dia, da rotina que é completamente diferente. Então, também encontrar pessoas que têm histórias parecidas, vidas parecidas, também foi algo que ajudou demais a minha saúde mental. E, obviamente, né, meu esposo, que é a pessoa que mais vivencia isso junto comigo, dentro da minha casa, no dia a dia. Já tivemos momentos, claro que cada um vai vivenciando o luto, né, como a gente conversou da sua forma, mas tivemos já conversas muito intensas dentro do hospital e poder desabafar um com o outro, isso também é algo que ajuda muito, né, alivia muito você
poder falar. Acho que a pior coisa é você ficar com tudo isso incubado e não pode falar, com medo do que vão pensar, do que vão, né? Ou alguém dá um tapinha nas costas, vai ficar tudo bem, vai passar, que não ajuda. Então, acho que poder colocar para fora é o que me ajuda a continuar de pé, sobrevivendo. A baixa visão, ela é um sintoma, né? Enxergar pouco, ter uma baixa visão é um sintoma e ele pode estar dentro de vários outros diagnósticos. A visual cortical é diferente de quando a gente não enxerga porque tem miopia no olho, né? O olho não funciona de maneira adequada. A deficiência visual cortical, o olho está funcionando, ele manda a informação, né, que ele captou do ambiente, mas o cérebro não processa essa informação de maneira adequada. Então, não é um problema no olho, ele é um problema na parte neurológica. Neurológico. Isso, então, por isso que é uma deficiência visual. Olha que interessante, eu tinha outra percepção. Vertical. Então o olho funciona. No caso do Matheus, ele também tem questões no olho, né? Então, ele usa o óculos para hipermetropia e astigmatismo. Mas tem crianças que não usam óculos, não precisam, não tem nenhuma indicação, o olho funciona normalmente, mas a visão não funciona, porque o cérebro, né, as áreas que são responsáveis ali por processar a informação visual não fazem de maneira adequada. Então, isso que é a deficiência visual cortical. Então, a gente tem... É que pra gente parece tudo muito simples, né? Eu olho e enxergo as coisas e tá tudo certo, né? Mas quando eu preciso, por exemplo... olhar um bebê, né? Vai olhar para o brinquedo e ele tem que ver o quanto que ele tem que esticar o braço para alcançar aquele brinquedo. Então, ele tem que ter uma ideia de quão longe esse brinquedo está. Eu preciso eliminar todas as informações que estão em volta para poder olhar só para o brinquedo. Então, são muitas habilidades visuais que a gente tem para poder prestar atenção no que a gente precisa. Sim. E aí, se eu não tenho essa habilidade funcionando... Eu não sei onde está um brinquedo, eu não sei se é legal ou não, eu não sei como é que eu faço para pegar, e aí influencia em todos os outros aspectos, né? Então ele acaba, Matheus, agora que ele está começando a esticar o braço para tentar pegar alguma coisa, porque agora que ele está vendo algumas coisas, né? Conseguindo localizar que aquele objeto está ali, olhando, né, para o centro e vendo que está ali, é legal, quero pegar. Então influencia em todo o resto. A gente não conseguia dizer muito da parte cognitiva do Matheus, né, do quanto ele entendia ou não entendia, também por conta disso. O Matheus vivia assim, sempre com o olhar para a esquerda, que é a preferência dele, Sim. E sempre que, ou se tinha um olhar, era um olhar muito perdido, então estava olhando para todos os lados, mas ao mesmo tempo não estava olhando para nada. Então, foi algo, para o Matheus especificamente, seria a deficiência visual cortical que gera uma baixa visão, né? E eu, desde que eu entrei nesses grupos que eu comentei, né, de crianças que tinham sofrido alguma questão neurológica, apareceu muito para mim um termo, né, que é o CVI, que é o mesmo termo em inglês, né? Então, Cortical Visual Impairment, é a deficiência visual cortical. E aí eu já lia muito sobre isso. Já esperando que isso pudesse acontecer, porque desde bebezinho, o Matheus não era um bebê que olhava pra gente, eu amamentei, e aí eu amamentava e ele não ficava olhando pro meu rosto, o Matheus não sorria, não tinha isso, né, da gente poder chamar e ele olhar, né, buscar a gente, ou você pôr um brinquedinho, alguma coisa, quero tirar uma foto, põe um brinquedinho na frente para ele olhar e a gente tirar a foto, isso nunca existiu. Então, ele foi dando vários sinais de que tinha alguma coisa que não estava legal na visão, e por eu já ter lido, eu já estava entendendo que talvez ele fosse pelo caminho realmente da DVC. E aí, por volta dos 4 meses, que a gente fez uma avaliação funcional da visão, que foi com uma terapeuta ocupacional, e aí ela que avaliou alguns aspectos da visão do Matheus e viu que ele gostava de olhar para o brilho, né? Então, acabava olhando para coisas que estavam brilhando, para a própria luz do sol, para a janela aberta. Então, isso era um dos sintomas. Coisas em movimento chamavam mais atenção do que coisas estáticas. Então, se a gente estava mexendo um brinquedo, tinha mais chance de ele olhar. E isso, né? De não olhar para o rosto, não ter essa resposta. E aí que a gente descobriu realmente que ele tinha a deficiência visual cortical. Ele fez uma avaliação com uma oftalmologista, especialista em baixa visão. E aí você fala, nossa, 6 meses, né? Como é que com 6 meses você sabe que o bebê não
enxerga direito, né? Que exame que faz? Existem exames específicos, né? Tem o potencial evocado, visual. O Matheus não fez esse exame porque só pela parte clínica já foi diagnosticado, então a gente acabou não precisando fazer. E aí ela faz, né? Faz o exame com... Tem um teste que se chama Teller, e aí são umas listras, e aí ele tem que olhar para as listras, enfim, todo um equipamento específico. E aí realmente deu que ele tinha deficiência visual cortical, e precisava também de óculos. Então o Matheus também tem uma questão no olho mesmo, né? Então, o que é? Eu falei, não falei o que é. A ideia é assim, a deficiência